Olá pessoal, vamos voltar com o nosso projeto de História e Geografia das grandes regiões brasileiras e hoje vamos falar da região centro-oeste do Brasil. O centro-oeste é a única região brasileira que não tem acesso para o mar, não é banhada pelo oceano. E é a segunda maior do Brasil em área, tamanho, extensão. A maior é a região norte, o centro-oeste é a segunda maior do Brasil. Ela é composta de 4 unidades federativas: o Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Alguns dados da região, apenas a nível de curiosidade, códigos de área, apelido das capitais. Em termos de metrópoles, nós temos na região centro-oeste apenas 2 metrópoles, Brasília e Goiânia. Passando para os aspectos naturais, o clima predominante na região centro-oeste é o chamado clima tropical típico. É um clima quente, com verão chuvoso e inverno seco. O climograma do clima tropical típico. Uma massa de ar importante no verão é a massa equatorial continental, que leva chuvas para a região. Em termos de vegetação, temos 3 principais vegetações no centro-oeste: o cerrado, a floresta amazônica e o complexo do Pantanal, uma vegetação mista, composta de vegetação arbórea, arbustiva e herbácea. Imagens do cerrado, da floresta amazônica. O estado de Mato Grosso tem uma parcela grande do seu território coberto de floresta amazônica, tanto que o estado de Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, e o Pantanal, que é uma região de planície que durante uma parte do ano, por conta das cheias dos rios, essa região fica, grande parte dela, alagada. Porém, o nome Pantanal não reflete a realidade. Se tratasse de um domínio pantanoso, permaneceria constantemente alagado, o que não é o caso. O Pantanal não fica o ano todo alagado. Uma figura importante do Pantanal, um personagem importante, é o pantaneiro, o vaqueiro do Pantanal. Podemos também classificar a paisagem natural em bioma, levando em conta a vegetação, a fauna, e o bioma predominante é o cerrado. E também podemos classificar a paisagem natural em domínio morfoclimático, levando em conta clima, vegetação, relevo, hidrografia. E o domínio morfoclimático predominante é o domínio do cerrado. Aqui nós temos as principais características do domínio do cerrado. Em termos de relevo, temos uma diversidade de relevo. Temos planaltos, depressões. A planície do Pantanal é um destaque importante. Aqui a imagem da Chapada dos Guimarães. Passando para a hidrografia, o conceito principal em hidrografia é o de bacia hidrográfica, que é toda a área que tem um rio principal e aqueles rios que jogam suas águas no principal, chamados de afluentes. As principais bacias hidrográficas que cobrem a região centro-oeste são a bacia amazônica, bacia do rio Paraguai, bacia do rio Tocantins-Araguaia e bacia do rio Paraná. Temos a presença de 4 importantes bacias hidrográficas na região centro-oeste. O rio Paraguai, navegável, importante na região. Importante também a hidrovia Paraguai-Paraná, praticamente toda ela já navegável. Nesse mapa, apenas a nível de curiosidade, um rio importante por estado, um rio importante de Mato Grosso, o rio Cuiabá, um rio importante de Mato Grosso do Sul, o rio Paraná, um rio importante de Goiás, o rio Araguaia. Os principais problemas ambientais do centro-oeste são desmatamento das vegetações nativas, desmatamento do Pantanal, da floresta amazônica, do cerrado, com a erosão do solo, queimadas, compactação do solo pelo pisoteio do gado e também pelas grandes máquinas, contaminação dos rios e do solo por agrotóxicos e também por mercúrio, utilizado no garimpo de ouro. Nesse mapa, em vermelho, nós vemos as áreas alteradas, chamadas áreas antropizadas, já ocupadas pelo homem. Desmatamento, erosão do solo, as queimadas, que a queimada, apesar de ser um processo natural na região,
A maior parte delas ocorre por ação humana. As queimadas destroem a fauna, a flora, matam os micro-organismos do solo. O problema da compactação do solo, o que torna mais difícil a entrada nesse solo de ar e água. E o garimpo de ouro, que utiliza mercúrio, contamina o solo, a água. Agora vamos passar para os aspectos históricos da região centro-oeste. Há milhares de anos era uma região já ocupada por vários povos indígenas. Com a colonização portuguesa, a região centro-oeste ela permaneceu por muito tempo isolada, por ser uma região longe do litoral. Então o colonizador demorou muito a ocupar, a povoar a região centro-oeste do Brasil, no século XVI, no século XVII. Os primeiros movimentos de colonizadores em direção ao centro-oeste foram os chamados bandeirantes, que, saindo de São Paulo, iam em direção ao interior do Brasil, procurando indígena para escravizar, procurando metais preciosos. Com a descoberta de ouro e metais preciosos em Minas, logo descobriram também ouro e metais preciosos no centro-oeste. E aí vamos ter a mineração. Com a mineração acabando, vai ter início no centro-oeste a pecuária, que vai ser a atividade econômica que vai fixar a população ali na região centro-oeste. Um fato importante é a Guerra do Paraguai, que vai deixar a região bastante abalada. E depois da Guerra do Paraguai, vão ter início projetos, tanto do governo imperial e depois do governo republicano, projetos de povoamento, de ocupação efetiva da região centro-oeste, integrando essa região ao restante do Brasil. Então, o governo federal vai criar expedições para o centro-oeste, construindo ferrovias, estradas, fundando colônias agrícolas, vilas, implantando estações e linhas telegráficas. O telégrafo era uma espécie de telefone primitivo. Estrada de Ferro Noroeste, que começou a ser construída em 1905. Um nome importante no desbravamento da região centro-oeste é o do Marechal Cândido Rondon. Inclusive, Rondônia tem esse nome em homenagem a ele. O Marechal realizou diversas expedições pelo país, produzindo trabalhos científicos, reconhecendo grande parte do território brasileiro, abrindo caminho para futuros colonizadores. E um destaque é que ele tinha uma preocupação muito grande com os indígenas, tornando-se um dos importantes humanistas brasileiros. Ele liderou a expedição Rondon-Roosevelt, que teve a presença do Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. Na era Vargas, vamos ter a Marcha para o Oeste, também um movimento para povoar, para desenvolver, para ocupar a região centro-oeste. Vai ser criada Goiânia, para ser a nova capital do estado de Goiás. A famosa Expedição Roncador-Xingu, conhecida como Marcha para o Oeste dos Irmãos Vilas Boas, também com esse objetivo de abrir estradas, de ocupar a região centro-oeste. Um marco importante vai ser a Constituição de Brasília, que começou em 1957 e vai ser concluída em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek. E o objetivo principal da Constituição de Brasília era promover a integração do país. Era povoar, ocupar o centro-oeste, integrando todas as regiões do Brasil entre si. Os nomes importantes do planejamento de Brasília, o urbanista Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer. Um fato curioso é que muitos acham que Brasília foi inspirada num formato de avião, mas a ideia original era em cruz. Teve esse formato arqueado para se adaptar ao terreno, ao relevo local. Lembrando que a ideia de tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o interior do Brasil não foi uma ideia do Juscelino Kubitschek. É uma ideia já bastante antiga. Outro fato curioso
é que Brasília e Distrito Federal não são sinônimos. O Distrito Federal, que tem esse formato em quadrilátero, é uma unidade federativa. Tem governador, tem deputados distritais. O que diferencia o Distrito Federal dos estados brasileiros, como São Paulo, Goiás, é que o Distrito Federal não é dividido em municípios, e sim em regiões administrativas. Brasília, Gama, Taguatinga. Então, Brasília é apenas uma região administrativa dentro do Distrito Federal. E Brasília tem dupla função. Ela é a capital federal, é a capital do Brasil, e também é a sede do governo do Distrito Federal. Em Brasília fica o presidente do Brasil e também o governador do Distrito Federal. Aqui a diferença entre Brasília e as outras regiões administrativas. Essas regiões administrativas são apelidadas de cidades satélite. Milhares de pessoas se dirigiram para a construção de Brasília, principalmente nordestinos, eram chamados candangos. Com o início do regime militar, continuam os projetos de desenvolvimento da região centro-oeste. O governo militar ele tinha como principais planos para a região centro-oeste produzir mais alimentos, utilizar a região centro-oeste para agropecuária, para exportar, principalmente para gerar divisas para o país, e também utilizar a região para reforma agrária, levar homens sem terra para terras sem homens. Então vai ser criada a SUDECO em 1967, com esse objetivo de continuar de forma intensa projetos para desenvolver o Centro-Oeste. E como que o regime militar vai incentivar o povoamento e o desenvolvimento do Centro-Oeste? Financiamentos, vendas de terras baratas, investimentos em infraestrutura, como abertura de estradas, e vai criar a Embrapa para desenvolver técnicas modernas de produção. Então, a SUDECO liderou projetos de colonização, abriu áreas para vender. Nesse período, muitos sulistas se dirigiram para o Centro-Oeste em busca de terras baratas e hoje são grandes e ricos fazendeiros. A região teve uma presença muito grande de sulistas. Por que de sulistas? A partir da década de 70, produtores gaúchos e paranaenses foram para o Centro-Oeste. Por quê? Já tinham experiência no plantio de grãos, principalmente de soja, e foram para o Centro-Oeste atraídos por essas terras que estavam sendo vendidas por preços ínfimos. E também a região Centro-Oeste, o Cerrado, ele não era propício para a agricultura. Então o governo ele vai criar a Embrapa com o objetivo de tornar o Cerrado produtivo, o que deu certo. E na década de 70, outros programas de desenvolvimento regional. Programas para distribuir terra, programas para eletrificação rural, assistência técnica, crédito bancário. Rodovias construídas a partir da década de 70. Belém, Brasília, Cuiabá, Santarém, Cuiabá, Porto Velho, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília. Foi uma das formas que o governo encontrou para ajudar a integrar a região Centro-Oeste ao restante do Brasil, através das estradas. Agora vamos passar para os aspectos demográficos da região Centro-Oeste. É a região menos populosa do Brasil, aproximadamente 16 milhões de habitantes. E a segunda menos povoada, 10 habitantes por quilômetro quadrado. No Centro-Oeste, o predomínio é de população parda. Um destaque importante é essa área aqui, bastante grande, onde se encontra o Parque Indígena do Xingu, uma área que foi demarcada em 1961.
que foi um projeto iniciado pelos irmãos Vilas Boas. Em termos de indicadores sociais, os indicadores sociais da região Centro-Oeste são considerados bons. É o que eu digo, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul são as que têm os melhores indicadores sociais do Brasil, são as regiões com as melhores qualidades de vida. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é esse indicador que mede qualidade de vida. E podemos dizer que o Centro-Oeste tem sim uma boa qualidade de vida. Vemos aí a taxa de mortalidade infantil. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são mais baixas, o analfabetismo é mais baixo. Renda dos trabalhadores do Centro-Oeste é a segunda região com a maior renda mensal dos trabalhadores. É a segunda com o maior percentual da população com ensino superior completo. Outros indicadores apenas a nível de curiosidade. É uma região bastante urbanizada, 89, quase 90% da população do Centro-Oeste vive em áreas urbanas, pelo fato de a agricultura ser bastante mecanizada e ter muitos latifúndios, a maior parte da população mora nas cidades. Dois movimentos migratórios importantes para a região Centro-Oeste foi de nordestinos na época da construção de Brasília e de sulistas em direção ao Centro-Oeste na época da expansão da fronteira agrícola, durante o regime militar, como nós vimos, aquele incentivo para o desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste a partir da agropecuária. Por causa disso, estados do Centro-Oeste têm uma grande presença, por exemplo, de gaúchos, de pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, mas que atualmente moram no Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, há uma presença muito grande de sulistas na região Centro-Oeste. Agora vamos falar dos aspectos econômicos. O Centro-Oeste produz quase 10%, representa quase 10% do PIB do Brasil, ou seja, quase 10% de todas as riquezas produzidas no Brasil são produzidas na região Centro-Oeste. Riquezas essas em bens e serviços. É uma região que o PIB ele vem crescendo com o passar dos anos. O Centro-Oeste é a região com o maior PIB per capita do Brasil. O que é o PIB per capita? É dividir toda a riqueza do PIB pelo número de pessoas. E por que o Centro-Oeste tem o maior PIB per capita? Pelo fato de ser uma região com uma produção grande de riquezas e com uma população pequena. O forte da região Centro-Oeste é o agronegócio, é um destaque. Na agropecuária, um destaque importante é a soja e a criação de gado bovino. Então, o carro-chefe da economia é o agronegócio. E o que é o agronegócio? É todo esse conjunto de atividades que giram em torno da agropecuária. Então, o agronegócio não é só a agropecuária. É a agropecuária, é a agroindústria, é o transporte dessa produção agropecuária, é toda a cadeia de insumos agrícolas, de bancos que financiam a agropecuária e a agroindústria. Um destaque da agricultura é a soja. Mato Grosso é o principal exportador de soja do Brasil. A região Centro-Oeste é responsável por cerca de metade da soja e do milho colhidos no Brasil. E também a região Centro-Oeste tem o maior rebanho de gado bovino do país. Aqui o município de Sorriso, um grande produtor de soja. E é uma região em que há uma grande concentração de terras. Há latifúndios gigantescos na região.
Porém, se esses latifúndios respeitam as normas ambientais e são produtivos, não vejo problema. Então, destaques da agricultura na região centro-oeste: a soja, o milho, o algodão, o arroz. E os principais portos por onde são exportadas essa soja: Santos, Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paranaguá. Os principais corredores de exportação: o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, o Porto de Tubarão, o Porto de Rio Grande, por onde essa soja é exportada. Porém, recentemente, outros corredores de exportação estão sendo bastante utilizados, têm tido bastante crescimento. Corredores saindo pela região norte e nordeste. Então, esses corredores, saindo aqui pela região sudeste e pela região sul, são importantes, mas outros corredores também têm tido um crescimento exponencial. As dificuldades para escoar a produção, tanto que se debate bastante sobre modais de transporte, incentivando as ferrovias, pelo fato das ferrovias serem mais baratas para transporte de longas distâncias. Um projeto importante, interessante, é o corredor bioceânico, que vai de Santos até o litoral do Oceano Pacífico. E por que o corredor bioceânico é importante? Porque tem crescido o mercado asiático. Então, em vez de fazer a rota pelo Oceano Atlântico e Índico até a Ásia, é interessante essa produção utilizar a rota do Pacífico para poder chegar até a Ásia, que tem sido um grande parceiro. A China, por exemplo, tem tido grande parceria econômica com o Brasil. O destaque da pecuária é o gado bovino, a região centro-oeste é a que tem o maior rebanho. Em termos de suíno, a região centro-oeste já é a terceira, passou o nordeste. Então, a importância da pecuária na região centro-oeste. No extrativismo mineral, o destaque é a produção de minério de ferro e manganês no maciço do Urucum. A indústria no centro-oeste ainda não tem a importância que tem nas outras regiões. O destaque do centro-oeste ainda é o agronegócio, principalmente a agropecuária. Então, o centro-oeste ainda não é uma região com grande desenvolvimento industrial. Destacam-se as indústrias automobilística, farmacêutica, têxtil e os ramos ligados ao setor de alimentos e bebidas, a agroindústria. Aqui a indústria frigorífica, que tem grande importância. No setor terciário, que é do comércio e prestação de serviços, tem destaque as atividades ligadas ao agronegócio, e uma atividade que tem tido bastante crescimento é o turismo, principalmente com o ecoturismo e também o turismo cultural. Bonito é considerado um importante destino do ecoturismo no Brasil. Procissão do Fogaréu em Goiás, turismo cultural. E nesse mapa, a tipologia dos municípios turísticos. Apesar de não ser a principal região de turismo do Brasil, podemos dizer que o Centro-Oeste ele vem apresentando um crescimento importante no turismo. Assim concluímos o nosso estudo da região Centro-Oeste. Se você quiser esse material em PDF, em PowerPoint, mande um e-mail que nós deixaremos na descrição do vídeo. Valeu, pessoal!